Olá! A sobrevivência no semiárido é um desafio diário. O obstáculo mais difícil de ser vencido é a falta d'água, mas até ela pode gerar novos desafios. As famílias que perderam suas terras para a construção de barragens em todo o Nordeste são exemplos. Elas estão pertinho da água, mas precisam recomeçar a vida. E a alternativa pode estar no próprio sertão. Atividades corriqueiras que viram negócio são destaques do programa Conhecer de hoje. Galinhas caipiras. Famílias reassentadas depois da construção do açude Castanhão aumentam a renda apostando na avicultura. Saldo positivo. Você vai saber quanto vale a produção de carne e ovo no terreiro de casa. Agricultura do século XXI. Manejo orgânico garante qualidade internacional a plantações de caju cearenses. Passo a passo do sucesso. Nós vamos conhecer as técnicas agroecológicas que aliam respeito ao meio ambiente e tecnologia de ponta. O programa Conhecer está no ar. A geração de renda na zona rural pode ser conquistada aproveitando o potencial das próprias comunidades. Foi o que aconteceu em um reassentamento no município de Nova Jaguaribara, no interior cearense. Famílias que tiveram que deixar suas terras para abrir passagem para o açude Castanhão recomeçaram a vida do zero. Um projeto de criação de galinhas caipiras deu impulso à nova jornada. As famílias sabiam lidar com as aves no dia a dia e, com incentivos financeiros e assistência técnica, transformaram a atividade sertaneja em negócio. A imagem parece comum. E é mesmo. A criação de galinhas caipiras é atividade típica na zona rural brasileira, principalmente no semiárido. As aves são resistentes ao clima seco, têm manejo rústico e bom ganho de peso, características que podem ser potencializadas com assistência técnica. É o que acontece no assentamento Sossego, no município de Nova Jaguaribara, no interior cearense. Um lugar simples, de gente simples, com costumes bem interioranos. Aqui vivem famílias que tiveram que mudar de casa e ceder espaço para a construção do maior açude brasileiro, o Castanhão. A fartura de água foi mais que bem-vinda. Mas era preciso recomeçar a vida no campo, investir em atividades que garantissem comida na mesa e dinheiro no bolso. Foi assim que surgiu o projeto de criação de galinhas caipiras, em comunidades atingidas pela construção da barragem. A preocupação do Denox desde o início da construção da barragem do Castanhão era justamente isso aí. Era procurar alocar esse pessoal atingido pela barragem dentro do perfil daqueles que já trabalhavam no passado. Então, foi feita a pesquisa do perfil de cada um que foi atingido pela barragem e foram alocadas essas pessoas nos reassentamentos dentro daquilo que já trabalhavam no passado com a sua experiência. E a criação de galinhas caipiras caiu como uma luva no recomeço de vida por essas bandas. Não falta vocação para o negócio. Para aproveitar o potencial, em 2006, 84 famílias foram capacitadas por especialistas para exercer a avicultura. Receberam material para a construção dos aviários e entraram com a mão de obra. Pouco tempo depois, os galpões estavam montados e equipados com bebedouros, comedouros, material de manejo e, claro, muitas aves. O projeto foi colocado em prática pelo Departamento Nacional de Obras Contras Secas, que reassentou as famílias, em parceria com o SEBRAE. O papel do SEBRAE nesse convênio é exatamente a organização de produtores, na parte técnica, na parte gerencial, a capacitação na área de mercado, enfim, de tal maneira que possa o produtor ficar capacitado para tocar o seu pequeno negócio no futuro. Um dos beneficiados foi seu Diógenes. O aviário foi montado no terreiro de casa, aproveitando o espaço e a mão de obra familiar. O casal de avicultores afirma: não há segredo para ter sucesso. A dica é simples: atenção e trabalho. Tua ração, trocou água todo dia, água limpa e botar verdura, capim, essas coisas que o bicho ele evolui muito se você der capim verde a eles, né? Aí eles produzem mais ligeiro, fica um peso melhor. Esse aqui tá com quantos quilos mais ou menos? Rapaz, esse daqui eu tô pensando que ele dá perto de uns 2 quilos vivo.
Parece mesmo simples, mas o casal foi acompanhado de perto pelos técnicos para aprender a tocar o negócio com tanta tranquilidade. Esse acompanhamento é periódico e a gente tem especialista aqui tanto na área gerencial, quanto na tecnológica, quanto na área de mercado. E os produtores a gente acredita que têm aceitado e assimilado essas informações. Dona Neumann não deixou escapar nenhum detalhe. Domina a técnica de criação com perfeição e não esquece de etapas importantes, fundamentais para reduzir a mortalidade e aumentar a sanidade das aves. Com 10 dias a gente vacina ele no olho. Aí após um mês a gente vacina ele, bota a vacina dentro da água. Aí eles bebem aquela vacina. Aí depois a gente lava bem lavadinho os bebedouros deles e coloca a água limpa. Dona Neumann tira o manejo de letra, mas havia uma preocupação que ficou no passado. Era a venda, né? Que a gente não tinha o conhecimento com a venda. Produzir é o mais fácil então. Mas rapaz, melhor que tem é cuidar deles aqui, né? O mercado deixou de ser problema quando os produtores aprenderam a calcular custo e lucro. Outra porta aberta foi o programa de compra direta da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Depois vieram outros compradores, prefeituras, mercado regional. A renda complementar estava garantida. O ciclo produtivo dura 90 dias. Essas aves aqui estão com 2 meses. Em 30 dias vão para o abate. O porte das aves é um atestado de qualidade e passaporte para o mercado. Todo esse lote já foi vendido. Em breve, um novo ciclo vai começar. Em 2007, as famílias envolvidas no projeto comercializaram juntas 31 mil frangos caipiras, a um preço médio de R$ 11,00 o quilo, o que garantiu renda mensal média de R$ 350 por família. É uma avaliação positiva na medida em que alguns produtores realmente têm conseguido melhorar a sua renda familiar e têm adquirido a capacitação necessária para ampliar os seus pequenos negócios. Dona Eridan também faz parte do projeto, mas a produção é outra. No lugar da carne, ela comercializa ovos. Pelo trato com as galinhas, dá para imaginar o porquê da escolha. O convívio com as aves criou laços. Não gosto muito de matar, não. É a minha pessoa, não. É porque a gente fica querendo o bem, né? No que a gente tá lutando, as bichinhas querem bem a gente. Aí a gente não tem coragem de matar. O manejo das galinhas poedeiras é semelhante ao adotado nas criações para o abate. Cuidados básicos com higiene, vacinação, alimentação correta, bastante água e, claro, o olho do dono. Fundamental em qualquer negócio. Eu gosto de trabalhar, não gosto de estar parada e estou vendo que dá para eu ir levando minha vida. O ciclo produtivo das galinhas poedeiras é de 1 ano e 6 meses. No início, a produtividade é maior. Essas aqui, por exemplo, produziam em média 90 ovos por dia. São 100 galinhas. Hoje, essa produtividade caiu um pouco, para 70 ovos dia. É que elas estão no final do ciclo, mas ainda há um lucro extra. Todas elas vão para o abate. Em um cálculo rápido, o técnico chega à renda mensal e ao lucro. Com a venda dos ovos, ela retiraria por mês R$ 210, mas quando vende no final do ciclo as aves, 100 aves, a gente dá para apurar cerca de R$ 1.000. R$ 1.000 por 18 meses, temos aí R$ 55, em torno de R$ 260, R$ 270 mês, em média, uma renda complementar com somente um plantel de 100 aves. Para Dona Eridan, o cálculo é ainda mais simples. Se resume em poucas frases. Não dá trabalho. E dá lucro. Dá lucro. A gente tem visto que aquelas pessoas que querem realmente trabalhar, aquelas pessoas que querem realmente produzir, eles têm conseguido um sucesso substancial. Daqui a pouco, no programa Conhecer, agricultura do século XXI. Manejos orgânicos garantem qualidade internacional a plantações de caju cearenses. Cultivo e responsabilidade social. Nós vamos conhecer as técnicas agroecológicas no cultivo dos cajueiros, que aliam respeito ao meio ambiente e tecnologia de ponta. O
Ceará é o maior produtor e exportador de castanha de caju do Brasil e terceiro maior do mundo. Os milhões de toneladas que cruzam as fronteiras brasileiras todos os anos provam que o mercado internacional aprecia o sabor do fruto regional. Com foco na qualidade, a castanha produzida no estado se destaca também na responsabilidade social, com uso no campo de técnicas agroecológicas. O cultivo orgânico com respeito ao ambiente, ao trabalhador e ao consumidor é uma realidade consolidada na propriedade que tem a maior área plantada de cajueiros orgânicos do Ceará. A castanha orgânica que sai da fazenda é beneficiada e cruza as fronteiras brasileiras exportando, além de sabor, saúde. Ele é a cara do Brasil, colorido, exótico, perfumado. O caju é brasileiro nato. Foi batizado a partir de uma palavra indígena que em tupi quer dizer nós que se produz. E como se produz? Um alimento bastante nutritivo. O caju, fonte de vitamina C e de proteínas, é riquíssimo também em sabor, tanto no pedúnculo, que pode ser apreciado saindo direto da planta, quanto na castanha, o fruto propriamente dito, de alto valor gastronômico e econômico. Não é à toa que o produto é um dos líderes da pauta de exportação cearense, tendo em vista a grande quantidade de área plantada com esta cultura altamente adaptável ao nosso clima. Além disso, a castanha tem uma contribuição social relevante no estado, com a geração de milhares de empregos diretos e indiretos no campo e na cidade para saciar o paladar de consumidores no mundo todo. A pequena amêndoa é um gigante no mercado alimentício mundial. No topo desse mercado está a Cascaju, pioneira e maior produtora e exportadora de castanha orgânica do Brasil. A empresa possui o certificado orgânico desde 1993, com área plantada de 12 mil hectares. A produção das fazendas é toda beneficiada na fábrica para cruzar oceanos. O sabor regional chega aos Estados Unidos, à Itália, Alemanha, Holanda, Canadá, Austrália, Inglaterra, Dinamarca, Hong Kong. A força do trabalho a favor do agricultor, do consumidor, de um planeta mais limpo, que faça a terra multiplicar alimentos naturalmente, aproveitando seus próprios potenciais. As práticas agroecológicas em que a agricultura orgânica está inserida pensa em todos os elementos da cadeia produtiva, numa visão holística, em que homens, vegetais, animais e solo interagem de forma harmônica. Para o chão brotar frutos nutritivos, livres de agrotóxicos, de adubos químicos e que sejam ecologicamente corretos, é preciso criar um ambiente saudável. As certificadoras, autorizadas pelo Ministério da Agricultura, chancelam as empresas brasileiras que produzem e comercializam orgânicos. A Fazenda Retiro Grande, em Icapuí, no litoral leste do Ceará, tem o selo verde e a maior área de produção de caju orgânico no Ceará. São 8 mil hectares de cajueiros cultivados de forma sustentável. A propriedade foi toda adaptada à prática orgânica, mas o principal já possuía uma extensa reserva ambiental. Mais de 20% da área total de 11 mil hectares são de vegetação nativa, intocada. A mata circunda a fazenda e, de tão vasta, encontra o mar de Icapuí. Por lei, nós teríamos que ter 20% da fazenda de área nativa, totalmente imexível, intocável. E isso também contempla, né, com certeza, o projeto orgânico, né, porque aqui estão preservados toda uma fauna e uma flora bastante diversificada, né, de plantas nativas, né, tatus, pebas, veados, jacus, cobras, das mais variadas espécies. E vale salientar que ainda é o único lugar no estado do Ceará, né, que está assim com toda essa mata imexível, né, intocada, e porque o resto foram tudo dizimada ou por especulação imobiliária ou por projetos de agricultura.
A mata nativa funciona como área homeostática, mantém um ambiente orgânico equilibrado. As pragas elas evoluem em 3 circunstâncias básicas. Primeiro, por intoxicação, uso de agrotóxico. Segundo, por má nutrição, no caso de aplicação de adubos nitrogenados de alta solubilidade. E no caso dos grandes plantations, né? Grandes áreas onde predomina a monocultura. Se uma propriedade não está salvaguardada por essas faixas homeostáticas, como é o nosso caso, fatalmente as pragas irão surgir com muito mais intensidade e vão ser muito mais severas, né? E aqui nós temos a propriedade dividida em glebas de 100 hectares, circundado por toda essa mata nativa, né, imexível que você está vendo, né, contemplando uma exigência das diretrizes que regem a agricultura orgânica e também uma exigência do Instituto Biodinâmico, né, que é a certificadora que nos dá o selo para comercializar o nosso produto como um produto orgânico. Os renques quebra-ventos são recursos importantíssimos no conjunto da produção orgânica. Aqui na Fazenda Retiro Grande, eles são feitos de leguminosas arbóreas nativas. As plantas têm várias funções, entre elas fixar nitrogênio, bombear nutrientes do solo para o subsolo, contribuir para o aumento da diversidade e, claro, barrar o vento, reduzindo em parte os efeitos da erosão eólica. De tão harmoniosa, a natureza na fazenda se deixa interagir naturalmente entre plantas e animais. A propriedade ela é vista de uma maneira geral, integrada, né, entre os seus elementos, no caso plantas, animais, solo e o próprio homem, o próprio homem, claro. Todos interagindo. Não é pelo fato, por exemplo, dos rebanhos, do caso bovino, não ter um selo verde, que nós iremos tratá-lo de uma maneira convencional. Nós temos que tratá-lo de uma maneira também orgânica, porque esse elemento está dentro da propriedade e a propriedade é vista como um organismo. No manejo ecológico, as abelhas têm papel importante. Além de produzirem mel, que também tem certificado de orgânico e é exportado para os Estados Unidos e União Europeia, os insetos são vetores da polinização da cultura do caju, aliados dos ventos. Nós instalamos as caixas, né, com as iscas, né, e quando o enxame passa, né, é aplicado um feromônio, um atrativo sexual, nas caixas, e a própria cera também, né, que já é colocada nas caixas, funciona como um atrativo, né? Então elas caem nessas caixas, isca, e depois a gente traz para os apiários, né, como você está vendo, né, instalados com no máximo 40 famílias, né, a uma distância de 1 metro para não haver muita concorrência. Para estar saudável, o solo dos cultivos orgânicos precisa de adubos ecológicos. Nós usamos pós de rocha. Os adubos nitrogenados de alta solubilidade, a planta não irá conseguir sintetizar tudo em proteína. Vai sobrar o quê? Aminoácidos. E aminoácido é comida de praga. Ambiente equilibrado, lavoura produtiva. No próximo bloco, as técnicas agroecológicas do plantio do cajueiro mais produtivo do mundo, o anão precoce. E a rota comercial das castanhas cearenses. Indústrias de processamento trabalham o ano todo para atender a demanda de mercado. Barragens cearenses administradas pelo Departamento Nacional de Obras Contra-Secas vão ser recuperadas. O edital para contratar as empresas responsáveis pelas obras já foi lançado. O projeto inclui recuperação dos sistemas de tomada d'água das barragens Castanhão, Tomás Osterne, Manuel Balbino, Favelas, Riacho do Sangue, Poço do Barro, Acaraú Mirim e Lima Campos. Estão incluídos também serviços nos maciços e sangradouros das barragens Truçu, Acaraú Mirim, Favelas, Manuel Balbino, Riacho do Sangue, Salão, Sobral, Tomás Osterne,
Várzea do Boi e Lima Campos. As obras vão melhorar a segurança hídrica nos reservatórios e aumentar a oferta de água no Ceará. O Ceará é o principal responsável pela excelente posição do Brasil no ranking das nações que mais vendem castanha de caju para o exterior. O consumidor, atraído pelo sabor singular e pela versatilidade do fruto, torna crescente o mercado estrangeiro e nacional e faz produtores cearenses destinarem imensas áreas às plantações de cajueiros. As indústrias de processamento de castanha trabalham o ano todo e a demanda é grande. Esse é o som que se ouve a todo instante. A época é de colheita. Desde o fim de setembro, os pés carregados cobrem o campo de castanhas orgânicas. Pelo menos até fevereiro, a rotina diária vai ser esta. Assim que a gente forma uma carga, né, em torno de 15, 16 toneladas, os nossos caminhões já transportam essa castanha para a nossa indústria. A fazenda está em processo de substituição de copa. Boa parte dos cajueiros gigantes já deu lugar às plantas do tipo anão. Aqui, tamanho é documento sim, atestado de alta produtividade. A diferença é enorme. Com a planta maior, a média é de 300 quilos de castanha por hectare em cada safra. O anão chega a 900 quilos por hectare. Agora, é claro que durante o processo de substituição há uma queda um pouco, declínio. Claro. Essa estabilização você vai alcançar em torno de 8 anos. Em torno de 8 anos, então, você vai ter a produção totalmente estabilizada em 800, 900 quilos por hectare. E não é só. Além de produzirem mais, os cajueiros anões dão frutos com características mais apropriadas para o processo de beneficiamento na indústria. Com coloração, despeliculagem, resistência ao beneficiamento e peso médio. Com o cajueiro gigante, nós vamos ter uma variedade enorme de tipos de castanha, né? Na clonagem, não. Você vai ter, dependendo... Aqui nós usamos Faga 1 e Faga 11. Então você vai ter 2 tipos de castanha. E tudo é feito aqui mesmo, na fazenda. No viveiro são preparadas as mudas, que durante o inverno serão levadas para o plantio. Nós utilizamos aqui 2 tipos de enxertia. A borbulha, né, e a gafagem lateral. Ele está preparando o garfo, né? Ele está preparando o garfo e já também preparando ali o cavalo, né, para se fazer o enxerto, né? No caso, uma gafagem lateral onde vai haver um amarrio com material plástico, né, para que haja a soldagem, né? Um encaixe e haja a soldagem do enxerto no cavalo. Agora vamos acompanhar o processo de uma enxertia do tipo borbulha. Você vai pegar o material, né, vai tirar uma gema, né, do material, no caso dos clones, né, e vai enxertar no cavalo. Tirando também uma parte mais ou menos do tamanho ou igual ao tamanho do enxerto, né, para que fique uma solda bem feita e bem... Praticamente um galho inteiro. Vai preparar o cavalo para poder fazer o enxerto e fazer o amarrio, né, para que haja a soldagem correta. Este é um cajueiro anão que passou por um processo de enxertia há aproximadamente 2 anos e se tornou uma planta bastante vigorosa. Um belo exemplo de equilíbrio na distribuição dos enxertos. Seu Orlando, esse é o objetivo de vocês quando fazem a enxertia aqui na fazenda, né? Claro. Essa equidistância, como você está vendo, né? Essa equidistância, né, no equilíbrio da copa, ela tem é fundamental isso aí, né, para que a copa não fique toda para um lado ou toda para o outro, né? Portanto, o serviço aqui que foi feito, o trabalho que foi feito pelos enxertadores ficou de muito boa qualidade.
esse foi o programa Conhecer de hoje. Se você quiser se comunicar conosco, pode mandar uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.